Que é um assunto que é super importante, que a gente sabe pouco na nossa rotina. A gente tem bastante questionamento sobre isso, mas a gente acaba não tendo tanta informação. Então eu vou falar um pouco, vou fazer uma revisão, né, das trombofilias, de como faz diagnóstico, como que faz tratamento. Então a trombofilia é qualquer anormalidade da coagulação que aumenta o risco de um evento tromboembólico. E o primeiro evento tromboembólico, eles datam lá do início do século XX, e a gente tinha uma tríade, né, que até hoje se usa, que é a tríade de Virchow, que é a estase venosa, lesão de parede vascular e alteração da coagulação. Então, com essa tríade, a gente fazia o diagnóstico de trombose, e os primeiros eventos que eram descritos eram os eventos de trombose venosa. No decorrer das décadas, houve um progresso na pesquisa desses eventos e dos mecanismos fisiopatológicos para tentar descobrir por que acontecia essa hipercoagulabilidade. Então, a gente podia relacionar isso com uma predisposição genética ou com algumas doenças adquiridas. Essa semana eles comemoram não, né? Mas tem o Dia da Trombose, que está tendo uma série de eventos em rede nacional e mundial, que é o aniversário do Virchow, né? Então eles pegaram o aniversário dele e fizeram o Dia Mundial da Trombose, porque é um evento importante, com alto índice de óbito, mas a gente fala muito em relação à trombose que causa evento tromboembólico, né? Que vai causar uma doença relacionada com cirurgias, imobilização e tudo mais. Quando a gente fala de evento tromboembólico na obstetrícia, na ginecologia e na obstetrícia, as coisas são um pouquinho diferentes. Bom, para a gente entender um pouco sobre a hipercoagulabilidade, a gente precisa saber quais são as fases normais da coagulação. Então, a gente tem as fases da hemostasia primária, que é a vasoconstrição, adesão e ativação e agregação plaquetária. Depois a gente ativa a cascata da coagulação, que é a via intrínseca e extrínseca, que são a hemostasia secundária, e depois a gente tem que desfazer esse trombo, porque se a gente faz o trombo e não desfaz, esse trombo pode ser mobilizado. Então é a terceira via, que é da fibrinólise. Quando a gente fala da cascata da coagulação, é uma cascata bem complexa, né, que tem as duas vias, e que elas culminam com a formação da trombina, que vai fazer com que a gente tenha o trombo, né, para poder impedir que a gente tenha o sangramento prolongado. Essa cascata, ela tem ativação de vários fatores, e essa sequência de ativação de fatores leva à transformação da protrombina em trombina para a gente fazer o trombo, que é a transformação do fibrinogênio em fibrina e a formação do trombo. Só que para isso não acontecer o tempo inteiro e vir formando o trombo cada vez que a gente tem uma pancadinha, um corte ou alguma lesão vascular, a gente tem os anticoagulantes naturais. Então, os anticoagulantes naturais são proteínas que inibem fisiologicamente a coagulação. São eles a proteína C e S, que agem neste lado aqui, na via intrínseca, a antitrombina 3, e os inibidores de fator tissular e o sistema fibrinolítico. Então, são sistemas anticoagulantes naturais que vão impedir que essa cascata fique fazendo trombo o tempo inteiro, né? Depois que a gente tem a cascata da coagulação, a gente tem a fibrinólise. Então, formou o trombo tem que se desfazer para ele não ser mobilizado e causar os eventos. Então, essa fibrinólise acontece através da transformação do plasminogênio em plasmina, modulados por os inibidores e ativadores do plasminogênio, que é o PAI-1 e o PAI-2. Então, esses nomes todos vão ser importantes na hora que a gente for pensar em fazer diagnóstico. E o que seriam as trombofilias? Então, as trombofilias são problemas ou nos anticoagulantes naturais ou no processo de fibrinólise. Então, eu tenho uma trombofilia cada vez que eu tenho alguma alteração nesses dois processos. As trombofilias hereditárias são aquelas que a gente tem, né, que vem desde que nasceu, né, um problema genético, uma alteração genética que faz com que a gente tenha a predisposição a formar as tromboses. Então, a gente tem como principais as deficiências nos anticoagulantes naturais. Então, se eu tenho deficiência do S, do C ou da antitrombina 3, eu vou ter uma predisposição a fazer o trombo, porque eu tenho a deficiência dessas três proteínas, elas não são anticoagulantes naturais, e a gente acaba tendo a
o problema lá na cascata da coagulação. Essas deficiências, elas estão associadas a mutações e variantes gênicas, são várias que podem levar a essa deficiência. A prevalência é baixa, não é muito comum, isso não acontece o tempo inteiro, né? E o diagnóstico é simples, eu não preciso fazer nenhuma pesquisa genética, basta eu dosar essas proteínas que eu vou identificar se elas estão deficientes ou não. Uma outra causa de trombofilia hereditária é a mutação no fator 5 de Leiden. A mutação no fator, ela torna o fator 5 resistente à neutralização da proteína C. Então, a proteína C, que é o anticoagulante, ele tentaria neutralizar esse processo para impedir que a cascata evolua, mas o fator 5, quando tem mutação, ele não sofre essa ação aqui da proteína C. Então, consequentemente, eu tenho uma hipercoagulabilidade. Essa hipercoagulabilidade, ela está relacionada com o aumento do risco da trombose. Em heterozigose aumenta de 3 a 8 vezes, em homozigose aumenta bastante, de 50 a 100 vezes, tá? Outra mutação importante é a mutação do gene da protrombina, que vai aumentar os níveis de protrombina. É uma prevalência bastante baixa na população, está mais relacionada à população caucasiana, então as populações mais miscigenadas como a nossa não têm uma prevalência tão alta e não é encontrado isoladamente. Então dificilmente eu tenho só a mutação do gene da protrombina. Normalmente eu tenho a mutação associada a uma deficiência de alguma proteína, de algum outro fator. Então não adianta eu pedir isoladamente a mutação do gene, né? Eu teria que fazer ele em acompanhamento com outros. Uma outra causa de trombofilia, que pode ser hereditária ou adquirida, é o aumento da homocisteína. Então, o aumento da homocisteína, ele aumenta o risco tromboembólico em até 4 vezes, mas ele é predominantemente adquirida. As causas genéticas são bem mais comuns. Então, quando a gente tem o aumento da homocisteína, está mais relacionada com deficiências nutricionais, idade avançada, insuficiência renal. Então, a gente tem normalmente o aumento da homocisteína relacionado a fatores adquiridos. Então, apesar dele poder ser um fator hereditário, mas a gente vai sempre primeiro descartar as deficiências para depois a gente pensar num fator genético. E o fator genético está relacionado à mutação da enzima metilena tetraidrofolato redutase. Então, quando a gente vai... Só que a gente não pesquisa a mutação da metileno. Por quê? Porque o ideal é que a gente, assim que a gente encontre uma hiperhomocisteinemia, a gente tente relacionar com as deficiências. Então, se eu dosar as vitaminas ou simplesmente fizer uma suplementação vitamínica e repetir a homocisteína, na maioria das vezes ela vem normal. Então eu nem precisaria fazer a solicitação da mutação. Então a gente tem as deficiências de vitamina B12, simples, é só suplementar, de vitamina B6 e de folato, e o controle de proteínas animais. Então o excesso de proteína animal também aumenta, que são ricas em metionina, também aumentam a homocisteína de jejum. E isso pode nem estar relacionado com trombofilia. Então essas dietas novas, né, low carb, que são ricas em proteína animal, elas podem aumentar a homocisteína de jejum e não ter nada a ver com o processo. Né? E quando a gente fala de aumento da homocisteína, a gente não fala de qualquer aumentozinho, né? Não é 8,5, 9, né? Uma leve aumento é 16 a 24, moderado e grave são valores bem altos de hiperhomocisteinemia, não é qualquer alteraçãozinha que a gente vai considerar. E a mutação que a gente tem, né, que a gente pode pesquisar caso o aumento da homocisteína não esteja relacionada com uma deficiência, e que a gente tem que lembrar que a heterozigose é extremamente alta na população e a gente não vai considerar como um motivo de trombofilia, e que ela só vai apresentar consequências clínicas se tiver em homozigose. E o mais importante é essa mutação, que é a mais prevalente, é a que tem mais relação com a trombofilia, né? Então ela está relacionada a uma atividade enzimática reduzida e consequentemente a hiperhomocisteinemia. E os estudos mostram que eu só vou considerar as mutações quando elas estiverem associadas ao aumento da homocisteína. Nunca pedir a mutação isoladamente, considerá-la isoladamente sem nenhuma outra relação. Como qualquer fator genético, se a gente está falando de trombofilia hereditária, qualquer fator genético, a gente tem que estudar o fator genético na população. Cada população tem as suas mutações, seus polimorfismos, suas alterações. Então, a gente tem um estudo que tenta relacionar qual é a prevalência, qual é a relação
dessas mutações na população brasileira, porque a nossa população ela é muito difícil de ser estudada por ser muito misturada, muito heterogênea. Então esse estudo é um estudo que foi realizado lá para 2005, 2007, que é um estudo brasileiro, que é um estudo caso-controle, e ele estudou pacientes que tinham história de trombose, fatores de risco adquirido como imobilização, intervenção cirúrgica, trauma, uso de anticoncepcional, história familiar de diagnóstico médico primário, né, de trombose ou de embolia, e ele tentou avaliar qual era a prevalência, qual era a porcentagem de pacientes com essas doenças, com esses eventos que tinham fator genético. Então eles relacionaram só as deficiências da antitrombina, proteína C, proteína S, fator 5 e protrombina, como adquiridos, o que a gente já falou, e como mistos, a hiperhomocisteinemia está aqui. Quando eles fizeram uma comparação, eles viram que na população geral versus a população que tinha tido um evento, a presença das deficiências, né, dos fatores hereditários, era bem maior. Então, o que eles concluíram? Que a pessoa que tem a doença, a pessoa que tem a mutação, a pessoa que tem a trombofilia hereditária, ela tem uma história positiva, né? Então, dificilmente uma pessoa chega na vida adulta com uma trombofilia, que nem as nossas pacientes que chegam lá para engravidar, sem nunca ter tido um evento tromboembólico e tem uma trombofilia hereditária. Então, ela não tem evento tromboembólico na família, ela nunca teve um evento tromboembólico nela, já usou pílula a vida inteira, já usou, né, uma série de fatores de risco e ela nunca teve uma trombose. Por que a gente vai se preocupar e achar que ela pode ter uma trombofilia hereditária? A chance dela ter é muito baixa. Para fazer o diagnóstico, a gente vai pesquisar as deficiências dosando as proteínas, né, o fator 5 pode ser a pesquisa da mutação, o fator de protrombina também, e a hiperhomocisteinemia, a dosagem plasmática, tá? E daí, para a gente relacionar as trombofilias hereditárias com a obstetrícia, né, com a ginecologia, a gente vai pensar, uma das primeiras meta-análises mais completas foi publicada no Lancet em 2003, que tentava relacionar a perda gestacional, o abortamento de repetição com a trombofilia. Então, a gente tinha o fator 5, a mutação, a deficiência da proteína C e da proteína S. E eles viram que esses fatores poderiam estar relacionados com a perda gestacional. Depois disso, vários artigos e várias meta-análises foram feitas tentando relacionar. Então, a maior dúvida da obstetrícia na perda gestacional é se está relacionada com trombofilia hereditária ou não. Então, a gente tem vários trabalhos tentando relacionar. Então, esse aqui é um trabalho que tentou relacionar a trombofilia com perda gestacional recorrente e ele foi inconclusivo. Depois a gente teve uma revisão sistemática e meta-análise que tentou associar o fator 5 e a protrombina com complicações gestacionais. Ele achou um pequeno aumento no risco. Esse outro trabalho aqui também, uma outra meta-análise, tentou relacionar os fatores hereditários com a perda gestacional recorrente e só conseguiu levantar que a mutação do fator 5 da protrombina poderiam ser solicitadas. Esse outro um pouco mais novo, ele questionou que todas as meta-análises realizadas misturavam muito artigos com pequeno número de pacientes, com artigos maiores, de locais diferentes. Então, se eu estou num país, se eu estou no outro, muda completamente esse perfil. E esse outro artigo, ele faz um resumo dessa relação da trombofilia hereditária com a perda gestacional. Então, ele mostra que as complicações obstétricas, elas são multifatoriais. Dificilmente eu vou conseguir relacionar uma mutação obstétrica, uma complicação obstétrica apenas com um fator. A gente tem fator, pode ser poligênico, mas pode ser ambiental também. Então, como efeito pré-natal, a idade materna, a raça, a etnia, se já teve outros abortos anteriores, outros fatores causadores de perda gestacional vão estar envolvidos na perda gestacional recorrente. Então, dificilmente eu vou conseguir isolar uma única alteração genética para poder dizer que ela é a causadora da mutação. E que a prevalência das trombofilias congênitas, ela é muito baixa na população. Então, essas mulheres, elas não significa que elas vão ter uma complicação obstétrica. O fato dela ter a trombofilia congênita, uma mutação ou uma alteração genética, não significa que ela vai ter uma complicação ou um aborto.
né? Ela pode muito bem ter uma gestação normal. Então, fazer a pesquisa da trombofilia hereditária numa paciente sem história nenhuma e medicá-la, né, com heparina pode ser uma coisa completamente iatrogênica, né? Esse boletim da Sociedade Americana de Ginecologia e Obstetrícia, de 2013, ele não indica, né? Ele diz que não há evidência para pesquisar a trombofilia hereditária em perda gestacional e muito menos usar heparina na prevenção da recorrência. Em relação ao PAI-1, né, que é uma coisa que tem aparecido ultimamente, algumas pacientes inclusive vêm trazendo isso, seria a relação da trombofilia associada à fibrinólise, né, aquele processo final de destruição do trombo, que está relacionado com os moduladores, né, desse processo, que é o PAI-1 e o PAI-2. O polimorfismo, né, a variante genética do PAI-1, ele está relacionado com a aterosclerose e doença coronariana. Ele não foi descrito inicialmente como uma doença, como uma alteração genética relacionada à trombose. E ele estava mais frequente em pacientes que tinham trombose na população europeia e caucasiana. Então, ele foi descrito a primeira vez nessa situação. Em 2018, saiu uma revisão sistemática que levantou 17 populações de 12 países diferentes, com mais de 3.000 pacientes, né, com perda gestacional, e tentou relacionar com o polimorfismo do PAI-1 e do PAI-2, né? E ele foi muito frequente na população europeia dos países estudados, mas ele não conseguiu relacionar e comprovar a relação com a perda gestacional. Ele é expresso na placenta durante a gravidez, há um aumento desse fator e eles tentam sempre relacionar com a perda gestacional, com a pré-eclâmpsia, com o crescimento restrito e até com a diabetes gestacional. Mas a presença do polimorfismo ainda é controversa. Não tem estudos suficientes que mostram que a gente tem que pesquisar isso daqui quando tem uma perda gestacional, né? Então ainda não é bem definido que esse exame é importante. E ele é um exame muito caro, né? Ele tem pouquíssimos laboratórios, é um exame extremamente caro e que a gente não tem uma conclusão ainda para poder usar. Essa revisão aqui que foi publicada na RBM Online, ela é uma revisão que levantou 3 guidelines importantes, né, do ESH, da Sociedade Americana e do Colégio de Ginecologia e Obstetrícia, relacionado à perda gestacional. Então ele descreveu todas, comparou as três sociedades e tentou descrever vários fatores de perda gestacional. Eu levantei, né, eu destaquei apenas as relacionadas com a trombofilia e no estudo dele, levantando todas essas recomendações, faltam evidências para a gente pesquisar a trombofilia hereditária em perda gestacional, né? E os casos precisam ser bem individualizados e pensar bastante na história da paciente, né? Então, em relação à trombose hereditária, a trombofilia hereditária, a gente precisa sempre relacionar com uma história familiar, pensar que ela é extremamente baixa na população, que ela é mais frequente em população caucasiana, que não é o caso da nossa, então não justifica a gente fazer uma pesquisa, né? Em relação à causa de trombofilia adquirida, a síndrome do anticorpo antifosfolípide é a mais importante. Então, é uma doença autoimune, que produz autoanticorpos que causam tanto trombose quanto abortamento de repetição. Então, na presença do anticorpo, a gente tendo uma história positiva de uma trombose ou de uma morbidade obstétrica, a gente vai fazer o diagnóstico do SAF. A prevalência na população ela é de 1 a 5%, a síndrome ela chega a 50 casos a cada 100 mil por ano e a gente tem comprovadamente a relação com a morbidade obstétrica. Tem 2 tipos de anticorpo antifosfolípide, a primária e a secundária. A primária é quando ela tem os anticorpos contra a membrana, mas nunca teve nenhum tipo de doença, ou a secundária, que está associada principalmente ao lúpus, mas também está associada à artrite reumatoide, à colagenose, etc. Então, os autoanticorpos estão relacionados com mecanismos pró-coagulantes e reações anticoagulantes, levando a eventos tromboembólicos. E como que a gente faz a pesquisa do SAF? Então, a pesquisa do SAF, ela tem que ser feita pela pesquisa do anticorpo anticardiolipina, anticoagulante lúpico e beta-2-glicoproteína. Esses 3 anticorpos que fazem parte do SAF. Antifosfatidilcerina,
agora eu não lembro, tem mais outros, eles não estão relacionados diretamente com o diagnóstico. Então a gente pode pedir esses 3, mas a gente tem que lembrar que eles estão relacionados também com doenças infecciosas. Então muitas vezes um anticorpo pode parecer positivo e não estar relacionado com o SAF. Então a gente precisa sempre se preocupar com isso. Então o diagnóstico de SAF, para a gente ter uma trombofilia adquirida, relacionada, né, para a gente se preocupar com ela nas nossas pacientes, ela precisa ter obrigatoriamente um critério clínico e um laboratorial. Dos critérios clínicos, precisa ter uma trombose, a paciente tem que ter uma trombose vascular venosa ou arterial confirmada, ou uma perda gestacional. E a perda gestacional é uma ou mais a partir de 10 semanas, prematuridade por pré-eclâmpsia grave ou insuficiência placentária, 3 ou mais abortos com menos de 10 semanas. No caso de gestações mais avançadas, precisa ter a comprovação que não era outra causa do abortamento, que o bebê era morfologicamente normal. E um dos 3 anticorpos, não precisa ter os 3. Só que a dosagem deles precisa ser uma dosagem alta. Então, uma anticardiolipina de 15 não tem relevância nenhuma. É uma anticardiolipina maior que 40, né? Ou um anticoagulante lúpico presente, ou uma anti-beta-2 glicoproteína também com titulação alta. E além disso, não serve um só. Não adianta eu fazer apenas uma dosagem, eu preciso fazer uma dosagem, fazer 2 dosagens com intervalo de 12 semanas. Precisa ter 2 dosagens positivas com intervalo de 12 semanas. Uma única dosagem isolada não tem valor nenhum. Então, para a gente falar que é SAF e tratar como SAF, fazer prevenção como SAF, eu preciso ter um diagnóstico clínico associado a uma titulação alta de um dos anticorpos, e essa titulação tem que ser confirmada com intervalo de 12 semanas. O mecanismo ele é conhecido, né? O mecanismo do SAF é a ligação do anticorpo no trofoblasto, fazendo uma placentação diferente que vai levar a eventos tromboembólicos na circulação intraplacentária, causando o aborto ou as complicações obstétricas, né? Uma mulher com anticorpo positivo tem que ter uma conduta individualizada. Por quê? Porque ela tem que ter tido uma clínica. Eu não posso simplesmente tratar porque ela tem um anticorpo positivo sem nunca ter tido nenhum histórico. Se a gestação, ela teve uma gestação saudável anterior, os trabalhos mostram que não tem risco numa próxima gestação e que a profilaxia ela só vai ser obrigatória se a gente tiver um evento grave, um AVC, uma HELP ou uma prematuridade extrema. Então, tendo uma prematuridade extrema, um HELP, um AVC com anticorpo positivo, é SAF, tem que fazer uma profilaxia obrigatória. Vários trabalhos tentaram relacionar, né, qual a importância da síndrome ou do anticorpo com as perdas gestacionais. Então esse aqui é um trabalho que levantou 83 gestações e ele olhou se o antecedente da paciente era trombose ou abortamento. Então elas eram SAF, algumas tinham só tido uma trombose anterior, outras tinham tido abortamento anterior. E as maiores taxas de complicação, prematuridade ou baixo peso, estavam relacionadas àquelas que tinham tido trombose, não aquelas que tinham tido abortamento, tá? As recomendações para a gente utilizar uma profilaxia nos casos de SAF, eles estão relacionados com a história e com a presença dos anticorpos. Então aqui a gente tem uma tabela que foi publicada esse ano, numa revista de trombose mesmo. Então os melhores artigos e as melhores revisões, elas não são de revistas de ginecologia e obstetrícia, são de revistas de trombose, né, de hematologia. E esse daqui ele faz as recomendações, né, o que as pessoas costumam fazer. Então, na presença do anticorpo durante a primeira gestação ou antes da primeira, sem nenhum evento adverso em gestações anteriores, muitas pessoas dão ASzinho, né? Vou dar um ASzinho, mas isso não tem nenhuma evidência científica, porque a gente falou, o anticorpo isoladamente não faz diferença. A presença do anticorpo persistente, fiz 2 dosagens, ele continua alto, e história de perda gestacional, mas não teve trombose, você pode usar o AS com a profilaxia da heparina, mas os trials que a gente tem baixa evidência, mas acho que dá pra gente pensar em usar. O histórico de abortamentos, complicações obstétricas relacionados a comprovadamente uma isquemia placentária, associar o AS e a heparina, que também é recomendado,
também se baseia em trials de baixa qualidade, a gente não tem grandes estudos. Pacientes com trombose por SAF, já teve uma trombose por SAF engravida, usar AS mais uma dose baixa e depois uma dose plena de heparina no meio da gestação, já se baseia em estudos prospectivos observacionais de melhor qualidade. E a presença do anticorpo no pós-parto, usar a heparina está relacionado a estudos de caso controle. Então, às vezes a paciente não teve nenhum evento durante a gestação, mas depois no pós-parto ela apresenta os anticorpos. Então, para aumentar o risco, né, de trombose no puerpério, a gente pode utilizar a profilaxia com heparina. Então, por mais que a gente tenha o SAF relacionado com a perda gestacional, os estudos eles não são de muito boa qualidade, mas a partir do momento que eu tenho uma trombose anterior ou um evento, uma complicação obstétrica anterior, acho que a recomendação de usar o AS e a dose profilática é importante. Os tratamentos têm que ser bem personalizados, né? Então a gente tem o SAF então com antecedente obstétrico sem evento tromboembólico, né? Sem trombose, heparina mais AS, o SAF com trombose apenas com uma trombose anterior, heparina e AS, e o SAF com 3 anticorpos positivos já é um pouco mais grave. Então é um SAF que já tem uma comprovação da gente precisar usar mais outras coisas. Então vale a pena fazer o acompanhamento junto com o reumatologista ou com o hematologista e de repente introduzir outras medicações para evitar as complicações obstétricas. A gente não trata anticorpo sem nenhum tipo de clínica, porque o risco, o custo e o inconveniente ultrapassa o benefício. Então a gente tem muitos pacientes que a gente vê que usam a heparina, usam a AS puramente porque tem um anticorpo positivo, não tem nenhum evento anterior, nunca ficaram grávidas e o pessoal usa como se não fizesse nenhum mal, né? Mas são medicações de alto custo, tem risco obstétrico e o inconveniente não vai ultrapassar o benefício. Ultrapassa o benefício. Bom, em relação à infertilidade, se a gente tem pouca evidência, pouco estudo, né, bastante estudo, mas pouca evidência em relação às trombofilias nas perdas gestacionais, a gente ainda tem muita dúvida. Na infertilidade, a gente tem mais dúvida ainda. Então, as trombofilias, elas estão associadas a 30% de complicações obstétricas, como a gente falou, mas essa relação ainda não está totalmente estabelecida, justamente por ser multifatorial. Mas a gente tenta, desde muitos anos atrás, se tenta relacionar se essas trombofilias adquiridas ou hereditárias poderiam estar relacionadas nas falhas de resultado de reprodução assistida. Mas as evidências são ainda mais limitadas e mais inconclusivas. Então, com a melhora do laboratório, da qualidade do embrião, a gente aumenta as taxas de gravidez, mas a gente tem um limite, né? Então, a gente percebe que por mais que a gente selecione o melhor embrião, faça PGTA, né, faça todo o processo para melhor escolha, ainda tem muitos pacientes que não conseguem engravidar. E essa falha da implantação embrionária, ela é um grande problema na reprodução assistida. A gente sabe que está relacionado com idade, endométrio, níveis hormonais, até a técnica de transferência. Mas a gente fica procurando motivo para tentar achar um motivo que eu pudesse medicar e resolver o problema, né? Então se tenta relacionar com a trombofilia. De repente pensando que a invasão dos vasos maternos pelo cisto trofoblasto poderia ser alterada, poderia ser afetada por microtromboses. Então essa é a justificativa de se tentar relacionar a trombofilia com a falha de implantação. Mas a gente não consegue achar muita evidência na literatura, né? Esse daqui foi um estudo que comparou pacientes com falha de implantação em grupo controle e pesquisou mutação da protrombina, mutação do fator 5, deficiência da proteína CS antitrombina, que são as hereditárias, e ele apresentou uma incidência maior em pacientes com falha de implantação do que na população controle. Esse outro também estudou 90 pacientes e encontrou um aumento da trombofilia hereditária e adquirida nas pacientes que tinham falha de implantação. Só que a gente não consegue concluir, porque os estudos são de grupos muito pequenos. De novo, a gente não sabe se isso é um achado da população ou se isso realmente está relacionado, né? Então, para resumir, as trombofilias hereditárias, elas devem ser pesquisadas só em história familiar ou pessoal. A gente pesquisa através da proteína C, S, antitrombina, mutação da protrombina e fator 5.
Não pede metileno tetraidrofolato redutase, só se tiver uma homocisteína aumentada sem justificativa. A pesquisa do PAI-1 ainda não se justifica. E o uso da heparina está restrito apenas aos casos comprovados de trombofilia. E os estudos não justificam nem na falha de implantação, nem na infertilidade sem causa aparente, se não tiver história genética, história familiar, história pessoal. Então, a gente não deveria pedir a pesquisa de trombofilia hereditária para paciente de infertilidade que não tenha um antecedente ou uma história. Em relação à hiperhomocisteinemia, a gente precisa sempre lembrar que ela está muito mais relacionada com deficiência nutricional do que com a mutação, né, da metileno. Então, a gente precisa prioritariamente mudar a dieta, fazer suporte de vitaminas, etc., antes da gente procurar a mutação. Em relação ao SAF, é uma trombofilia adquirida. O diagnóstico precisa ter um critério clínico e um critério laboratorial. A gente não pode esquecer que o critério laboratorial são títulos altos do anticorpo e em 2 dosagens com intervalo de 12 semanas e que a gente só deve tratar SAF com diagnóstico, tá? Não tratar o anticorpo isoladamente. Em infertilidade, o uso do heparina só na presença do anticorpo não tem comprovação nenhuma, a gente usaria heparina só no diagnóstico da síndrome mesmo. É isso aí.